nos atrativos que o mundo nos oferece, Senhor. Muitas coisas são boas, outras nos levam para a perdição, mas nenhuma delas, Senhor, enche o nosso coração. Nenhuma delas pode suprir a carência que há daquilo que é maior, que é divino, que é o Senhor, esse desejo que o Senhor colocou no nosso coração pelo Senhor, por buscar a Tua presença, essa necessidade que nós temos, que só o Senhor pode suprir. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos supriu, com certeza. Buscamos no mundo não encontramos, mas o Senhor providenciou. A Maria citou Miqueias, e mais ou menos na mesma época, um pouco antes, Deus fala também por meio do profeta Isaías. Isaías capítulo 7, verso 14, no meio do contexto onde o profeta está falando com a nação de Israel, no meio de uma turbulência muito grande que eles vivem, ele fala assim: e Deus mesmo dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e o menino será chamado de Emanuel. Você sabe o que significa Emanuel? Deus conosco, Deus presente. Deus decide. Ele nunca esteve ausente, sempre esteve conosco e perto. Mas Deus decide viver conosco, habitar entre nós. E isso ele vai cumprir em torno de 800 anos mais adiante, quando Jesus nasce. E essa música ela fala justamente desse menino que nasceu, da promessa. E no capítulo 9 de Isaías, ele vai falar justamente isso, verso 6 em diante, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele vem para suprir as necessidades que aquele povo tinha e que esse povo de hoje em dia também tem. Ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O governo estará sobre os seus ombros e ele vem para reinar com justiça e equidade. Amém? Debaixo
Tu és santo, Senhor. Tu estás acima de tudo, Senhor. No alto e sublime trono, sentado à direita do Pai, julgando os mortos, reinando sobre toda a terra. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e nós queremos exaltar o teu nome, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, nós entregamos na Tua presença. Esse é um tempo singelo, um tempo simples, onde nós expressamos com vozes, com canções, com melodias, algumas coisas que estão no nosso coração, na nossa mente: gratidão, amor, submissão. Nos entregamos na Tua presença, reconhecendo que Tu és sim o Messias prometido, que nasceu como um menino frágil, uma manjedoura, que se sujeitou a seus pais, que cresceu e viveu entre nós, mas que conquistou a salvação, a liberdade do pecado, pela Tua morte, pela Tua ressurreição. E hoje Tu reinas e vives eternamente. E estás conosco, Senhor. Que bênção. Aleluia. Podem sentar. A gente vai ter mais uma canção agora, só que agora ela vem de uma forma um pouco diferente.
Os magos se alegraram quando encontraram o Rei Salvador. Ouro, incenso e mirra simbolizaram a adoração daqueles que, durante meses, buscavam encontrar o Rei dos Reis. A pergunta pode ser feita a nós: já encontramos o Rei Salvador? Se o encontramos, nosso louvor e adoração devem ser como os magos, que deixaram tudo para seguir a estrela. Os pastores foram ver e adorar o bebê. Também os magos foram dar humilde adoração. No céu, os anjos dão louvor, pois chegou o Salvador. Toda a criação quer adorar o Santo Deus.
assim como os pastores vieram à estrebaria, assim como os magos seguiram a estrela e se ajoelharam com reverência diante do rei bebê, possamos nós também prestar louvor e adoração ao Filho de Deus, Jesus. Só Tu és digno do nosso louvor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria que Maria, acenda essa luz aí, por favor, para mim. Lá à direita ali, que nós queremos conhecer as pessoas que vieram aqui hoje, né? A dona Neuzi trouxe a Lília e o esposo. Como é que é teu nome? Davi. Certo? Já tiveram aqui, né? Então tá bom. Ah? Não entendi. Pois é. Dona Neuzi trouxe o gênero e filha. Ana Clara trouxe quem? Trouxe a Maria. Fica vermelha, fica vermelha. Amém. Maria já é da casa, veio algumas vezes. E o casal aqui? Jane? Presente então, Jane? E? Sejam bem-vindos. Amém, irmãos? Se você em casa, sejam bem-vindos. Agora eu vou dar uma palavra para nós. Fica à vontade. Ah, é verdade, temos que orar pelas crianças. Cadê a tia, a professora das crianças? Levanta a mão. As duas, então vamos orar. Vamos orar então? Senhor Deus, no nome de Jesus, Senhor, que nós queremos abençoar, Pai, cada criança que vai estar participando ali do culto infantil, Pai, que possa estar derramando bênção na vida dela, que a palavra ministrada, Senhor, entre no coração delas e no tempo certo dê o fruto esperado. Também capacita para as professoras, vai ministrando elas, vai ministrando através delas para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Profes. Ricardo, vai lá. Vai na frente. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É isso aí. Infecção da igreja hoje. A gente está com bastante visitantes, né? Graças a Deus. Com pessoas aqui também já estavam afetadas, como a dona Neuzi, está podendo estar hoje com a gente. E nós ficamos muito felizes, muito alegres em estarmos celebrando esse culto de Natal aqui com todos vocês, né? É um momento para a gente, é um momento assim muito especial aqui na igreja. A gente realmente celebra esse momento, a gente ensaia bastante. Teve uns probleminhas técnicos hoje, mas nada que tirasse o foco da glória ao Senhor. Amém? E eu queria que quem trouxe Bíblia, quem não trouxe também não tem problema, a gente abrisse as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 2. Vou projetar aqui. Acho que não está pegando aqui a... Que problema com a pilha. Agora, Mateus capítulo 2. Se você não trouxe a Bíblia, a gente vai projetar aqui versículos de 1 a 12. Mas antes eu queria orar com vocês, para a gente poder ter esse tempo de palavra aqui. É uma meditação rápida, mas é algo que a gente tem que orar e pedir para que Deus possa estar nos iluminando, nos trazendo uma palavra nessa noite. Senhor, nós louvamos o Teu nome, te damos graças, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estarmos juntos aqui, celebrando, com alegria, ó Pai, celebrando o nascimento de Jesus, mas sabemos que hoje Ele não está mais naquela manjedoura, ó Pai, também não está preso numa cruz, mas está voltando, ó Pai, nós aguardamos como igreja a Tua volta, a volta em que o Senhor vai levar, Pai, a Tua igreja para morar e viver eternamente com o Senhor.
Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que veio como um menino, uma criança, mas hoje, ó Pai, nos traz esperança de que nós um dia possamos estar juntos contigo cantando, não só como nós acabamos de cantar, mas cantar, ó Pai, diante da Tua presença. E nós ansiamos por isso, Pai. Muito obrigado, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu queria ler com vocês o capítulo 2 de Mateus, né? E a gente vai começar. Diz assim, passando aqui, vai passando. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E a gente vai ler aqui o que o Amarildo leu no começo, né? O profeta Miqueias, que diz assim: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então, Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvir o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então essa é uma história que a gente ouve muito falar, né, no período de Natal, quando a gente vai ouvir alguma mensagem de Natal, e eu estava lendo essa palavra e eu achei uma coisa assim interessante, né? Eu peguei assim 3 grupos de pessoas assim, quais foram as atitudes deles nessa história que a gente acabou de ler. E só que antes a gente tem aqui um personagem muito importante em toda essa história, que é o próprio Jesus. Ele é a razão de toda essa história, tudo isso que aconteceu aqui, né? Então, quem era Jesus, né? Jesus, ele tinha nascido há poucos dias em Belém da Judéia, né? Os magos, eles já estavam visitando depois que Jesus já tinha nascido, não era junto com os pastores que foram lá quando Jesus era recém-nascido. Ele era nascido há poucos dias, mas não era na estrebaria, já era numa casa, provavelmente, né? Então, nascidos há poucos dias. Vários profetas já haviam falado do nascimento de Jesus, né? Miqueias foi um deles que a gente acabou, Isaías também falou do nascimento de Jesus, Jeremias, né? Miqueias, Isaías, Jeremias, Gênesis também a gente vê algo falando sobre Jesus. Os Salmos também, a gente vê algumas coisas a respeito de Jesus. Então, Jesus era alguém que já estava sendo preparado para vir. Então, havia um conhecimento sobre Jesus, né? Então, de fato, aqui no versículo 4, ele era o Messias esperado. Era algo que alguém esperava, alguém que precisava vir e estava sendo anunciado pelos profetas, e de fato era ele, era aquela pessoa que tinha nascido em Belém da Judéia. Israel, que era o povo, aguardava um rei poderoso, que talvez o libertasse do jugo do Império Romano. Mas assim, um rei, você acha que ele vai nascer num palácio, você acha que ele vai nascer num local bonito, né? Mas não, ele nasceu num lugar simples, né? Numa manjedoura, num local ali onde eles não encontraram local para ficar, né? E eles tiveram que encontrar um lugarzinho ali, improvisar ali uma estrebaria para eles nascerem, para ele nascer. Então, Jesus, ele acabou nascendo de uma forma humilde, não foi num palácio, não foi em algo que eles talvez esperassem, mas foi num local bastante humilde. Então, essa é mais ou menos uma descrição de quem era Jesus, quem realmente era o personagem principal de toda essa história, né? Agora, o primeiro grupo que eu queria
que mostra nesse texto aqui de Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12, né? Aqui eu coloquei os sábios, tá? Na verdade são os magos, mas assim, algumas versões trazem como sábios, outras versões trazem como magos, mas nenhuma versão na Bíblia você vai ouvir falar sobre reis, né? Porque não se sabe, não tinha conhecimento de quem que eram essas pessoas, né? Eram sábios, eram pessoas estudiosas, né? Pessoas que talvez estudassem as escrituras, não tinha muitas informações sobre eles. Apenas aqui no versículo 1 fala que eles vieram do Oriente, né? Pessoas que vieram do Oriente. Ali, talvez da Pérsia, da Babilônia, não se sabe de onde, mas o que a Bíblia nos fala aqui que foram pessoas que vieram do Oriente. Eles foram guiados de uma forma sobrenatural por uma estrela, né? Não foi algo assim que a gente costuma ver, mas algo que foi de fato interessante, né? Uma estrela que brilhava no céu e acabou guiando-os e eles foram por lá. Algo que estava trazendo uma mensagem para eles, alguma coisa que estava dando uma direção para eles. Isso a gente vê lá nos versículos 3 e 9. E qual era o objetivo deles? Saírem do Oriente e virem para adorar. Primeiro eles foram para Jerusalém, mas eles estavam procurando Jesus. E qual era o objetivo deles? Adorar. Né? Isso deixa bem claro para a gente no versículo 3. Outra coisa que é interessante desses sábios é que eles não ficaram parados. Eles viram a estrela, eles entenderam a mensagem e eles foram buscar. Eles queriam saber exatamente o local exato aonde o menino iria nascer. Né? Então, eles não ficaram parados. Eles foram atrás de saber onde Jesus realmente havia nascido. No versículo 10 e 11, né, fala que eles se encheram de júbilo, né? Eles ficaram alegres quando eles viram a estrela, né? Eles ficaram alegres e eles se prostraram e adoraram quando chegaram até Jesus, quando eles viram Jesus, né? E eles abriram seus presentes e lhes entregaram, né? Ouro, incenso, mirra, como a gente viu no versículo. E no final, a gente vê que Deus os leva de volta para casa, né? Eles recebem, né, uma visão de que os Herodes eles iria perseguir, né? E iria perseguir eles. Então, eles foram por outro caminho. Lembra que Herodes, quando a gente vai ver aqui, Herodes pediu para eles verem lá e depois voltar e avisar para eles onde o menino tinha nascido. E não foi isso que eles fizeram, né? Eles foram de volta para o Oriente por outro caminho. O próximo grupo aqui, o próximo personagem que a gente vê nessa história é o rei, né? Aqui eu não coloquei o nome Herodes, mas eu coloquei como o rei aqui. A gente sabe que foi o Herodes. Ele já estava no poder, dizem que Herodes ele governou por mais ou menos 30 anos ali, enquanto Jesus nasceu, no período em que ele estava no poder. Ele era um rei temido e cruel. Ele tinha medo de uma revolta popular. Herodes, para você ter ideia, alguns historiadores falam que ele matou alguns dos próprios filhos dele. E ele tinha medo de uma revolta, inclusive matou até uma esposa dele. E ele tinha medo de uma revolta popular porque ele não era um rei legítimo. Ele não vinha de uma linhagem real, ele não era judeu. Ele era, ele acho que tinha uma outra origem, mas que não era judia. E ele vinha com medo disso, né? Tanto que a guarda do palácio dele não eram de judeus, eram mercenários de outras nações. De tanto medo que Herodes tinha de uma revolta popular ou de ser enganado e perder o seu trono. Então ele era um cara muito cruel e ele medroso ao mesmo tempo de perder tudo que ele tinha conquistado, né? No versículo 3, fala que Herodes ele ficou perturbado quando os magos chegaram lá e começaram a perguntar sobre Jesus, onde ele tinha nascido. Então ele ficou assim, desorientado, mas como assim? Quem é essa pessoa? O que foi que ele foi fazer? Foi lá conversar com os líderes religiosos, né? Mas a gente vê aqui no versículo 7 e 8, que ele tinha más intenções. Quando ele fala, olha, vão lá, vejam onde ele nasceu, depois vocês vêm aqui para eu adorá-lo. Interessante, quando eu estava fazendo um estudo dessa palavra, adorá-lo, a palavra que é dado em adorá-lo para os magos é diferente da palavra que é dado para adorar para Herodes, né? É completamente diferente. Dos magos era uma adoração genuína, algo que alguém queria realmente prestar culto. E já para Herodes era alguém que tinha mais intenções, né? Então,
intenção de Herodes, apesar de não mostrar aqui, né, para quem lê assim pela primeira vez, acha que Herodes queria, mas na verdade não. Ele queria algo muito pior, né? Ele queria matar Jesus. Um outro grupo seria os religiosos, né? A gente vê aqui que a gente fala de Jesus, a gente vê os magos, a gente vê o rei Herodes, e ele vai fazer uma pergunta para os religiosos, né? Aquelas sacerdotes, os escribas, aquelas pessoas que conheciam as informações da lei, quando ele chegou, onde é que Jesus ia nascer? E aí eles falam para ele, Jesus vai nascer em Belém da Judéia, né? Então, os religiosos, no versículo 4, eles tratavam de questões religiosas, né? Era um povo que eram considerados intermediadores entre Deus e o povo. Né? O povo não podia chegar e falar direto com Deus. Então, eles eram esse acesso para chegar até. Então, os sacerdotes, eles tinham uma situação muito interessante, né? E muito, assim, digamos, privilegiada, porque eles representavam ali como se eles falassem por Deus com o povo. O povo nunca podia chegar diretamente para falar com Deus. Né? E a gente vê no versículo 5 e 6 que eles eram conhecedores, né, de profecias e leis do Antigo Testamento. Então eles conheciam profundamente, não eram leigos, não eram pessoas assim que estavam ali exercendo uma função por acaso. Eles conheciam bem o que eles estavam falando. Então a gente tem esses três grupos, né? Os magos, que a gente considera como os sábios, o rei Herodes, a gente considera um grupo como rei, e os religiosos, né, pessoas. E a pergunta é, diante das atitudes desses versículos, né, do que a gente leu aqui, quais são as nossas atitudes diante de Jesus? Né? O que a gente, nós como hoje aqui, nós cantamos, nós celebramos aqui, no Natal a gente ouve muito falar do menino Jesus, mas nós aqui como pessoas, né, eu não conheço cada um, não conheço algumas pessoas, mas quem nos visita não sei de onde vem, qual é a religião, o que pensa a respeito, mas quais são as nossas atitudes diante de Jesus, né? A gente vê que os sábios, né, os magos, eles entenderam e foram adorar. Então a gente pode, como pessoas, a gente entender que ele é o rei, né, ele é Senhor e Salvador das nossas vidas, e adorá-lo como tal. Essa pode ser a nossa atitude, né? Assim como os magos fizeram para adorar o Senhor, nós também podemos entender dessa forma, que ele é nosso rei e nós devemos adorá-lo, que ele é o Senhor, né? O Senhor dos senhores, como a gente cantou, que ele é exaltado, é o rei exaltado nos céus. Ou então, né, nós podemos fazer a mesma atitude de Herodes. Herodes, ele tinha medo de perder o seu trono, ele tinha medo de perder o seu reinado, e ele ficou atordoado com medo disso. Então, nós podemos desprezá-lo, Jesus, né, ou até achar que ele é o nosso inimigo, né, e que entregar o controle das nossas vidas a ele só nos vai trazer prejuízo. Então, nós podemos adorar, ou nós podemos não, deixar Jesus de lado. Não, ele não tem o que eu entregar a Jesus na minha vida, né? Eu sei muito bem cuidar de mim. Eu sei muito bem cuidar das coisas, dos meus planos. Para que eu vou querer Jesus na minha vida? E, às vezes, nós consideramos ele como inimigo e nós queremos agir como Herodes, né? Matar, digamos assim, matar entre aspas, tirar Jesus da nossa vida. Então, essa é um grande risco que a gente corre também. Ou nós podemos agir como os religiosos. Se a gente for ver, os religiosos, eles aparecem num trecho muito pequeno ali. Eles só aparecem naquele trecho onde Herodes vai consultar os religiosos, né, os líderes religiosos. Nós podemos estar na igreja, nós podemos fazer coisas na igreja, nós podemos estar servindo, nós podemos estar participando de uma igreja, mas o nosso coração está longe também. Então, é um risco que a gente corre também. Às vezes está tão atrelado a atividades, a coisas assim no nosso dia a dia, que a gente esquece realmente da verdadeira motivação das nossas vidas, que é adorar a Deus. O que a gente pode fazer aqui, tocar, nós podemos cantar, nós podemos conhecer bem a palavra, mas o nosso coração pode estar longe do Senhor. Então, é algo que a gente tem que tomar cuidado também, né? A gente, na nossa vida.
Alguém certa vez disse que existem 3 tipos de pessoas. Não sei quem falou, não sei de onde vem essa frase, mas diz que existem as pessoas que veem acontecer, existem as pessoas que ouvem as coisas acontecer, e existem as pessoas que fazem as coisas acontecer. Eu não sei qual é a nossa atitude, qual vai ser o seu projeto daqui para 2026. Mas eu acho que a gente, entendendo que nós podemos adorar o Senhor, nós só vamos poder fazer as coisas acontecerem na nossa vida, se algo diferente acontecer na nossa vida. Eu não sei qual que você tem em relação a Cristo, ou que se você já tomou uma decisão diante dele, mas assim como Herodes, que achava que tudo que ele conseguiu foi pelas próprias forças dele, ele estava muito enganado. É Deus que nos capacita, é Deus que nos dá oportunidade, é Ele que nos abençoa. E quando nós tratamos ele como Herodes tratou, querendo afastar, nós não vamos fazer as coisas acontecerem, nós vamos ficar apenas como espectadores. E eu não estou falando isso em relação ao teu trabalho, eu não estou falando isso em relação à tua família, à tua profissão, estou falando isso em relação à nossa vida. Como é que tem sido o nosso projeto para 2026? Será que nós vamos continuar ouvindo falar de Jesus e ficar parados? Ou será que nós vamos continuar vendo as coisas que acontecem a respeito de Jesus e vamos também ficar parados? Ou será que nós vamos querer que Cristo faça parte da nossa vida? Nós vamos adorá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, assim, é uma pequena palavra, um pequeno trecho que eu queria deixar para vocês assim, como meditação. E interessante, assim, eu queria trazer um grupo aqui na frente que a gente passou algum tempo ensaiando. Eu queria que o grupo viesse aqui na frente, que a gente tem uma música aqui para cantar. Queria a Camille e a Débora pudessem chegar aqui. Agora eu quero chamar o outro grupo aqui na frente, o coral. Dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz me acende o coração incomparável.
Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom com meu coração, eu proclamarei que tu és bom, na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, em alta voz direi, a todos vou contar